Será que hoje o pessoal não veio na aula? Pessoal atrasado? Ah, desculpa aí, prof. Desculpa. Foi mal aí, foi mal. Pois é, meio atrasada, né? Ai, desculpa, mas é que eu fui buscar meus exames lá. Tu acredita que eu tô com colesterol alto? Mas eu não como tanta gordura assim? Não sei como. Não é necessário comer gordura para ter colesterol elevado. Como assim, prof? Qual é a diferença entre gordura e óleo? Você sabe a diferença entre óleo e gordura? Eu não. Óleos e gorduras são longas cadeias carbônicas, mais precisamente lipídios, que são insolúveis em água. Estás lembrada da última aula? Ai, mais ou menos. Vamos testar de novo? Vamos lá. Então, vou pegar o óleo. Isso, tu vai misturar a água e o óleo. Tentar misturar, né? Isso aí. Então agora tu me explica o que está acontecendo aqui. Olha só, não está se misturando. Realmente comprova-se então a diferença das solubilidades. Olha só, a água aqui embaixo e o óleo aqui em cima. Em função de que a água é bastante polar? Isso mesmo. Então tu estás provando o quê? A insolubilidade de óleos e gorduras em água. Legal, né? Prof, eu tenho uma dúvida. Olha só, a minha avó sempre me dizia que óleos tinha origem vegetal e gordura tem origem de animal. Tá correto isso? Olha, essa é uma dúvida bastante comum e as pessoas sempre vêm perguntar isso. Mas nem sempre está correto. Por quê? Porque existem óleos também de origem animal, como por exemplo o óleo de bacalhau. Olha que interessante, mitos. Mitos que a química explica. Prof, revisando o conteúdo da aula passada, eu lembro que tem uma questão sobre a temperatura ambiente, né? Tem uma diferença entre óleos e gorduras? Muito bem lembrado, tem sim. Vou te explicar agora. Vamos então à explicação química da tua pergunta. O que tu estás observando aqui? Olha, eu estou vendo uma cadeia carbônica bem longa, em alguns locais tem insaturações e outros não. Isso mesmo. Então qual é a diferença entre óleos e gorduras? Os óleos apresentam um elevado número de insaturações e são líquidos, enquanto que as gorduras são sólidas e apresentam um baixo número de insaturações. Veja só, mais uma coisa que a química explica. Então, você entendeu, depois de toda essa explicação química, por que você está com colesterol elevado? Eu acho que sim, porque até então eu achava que eu só me alimentava de óleos de origem vegetal, mas eu acho que eu estou me alimentando com óleos de origem animal também. Isso mesmo. E como o pessoal faz para aprender mais sobre isso? Fazendo um curso técnico ou de graduação na área de Química ou de Alimentos na Univates. Muito bem, então venha participar desse universo e veja se vai rolar a química. Todo mundo sabe que nós temos a nossa idade cronológica, mas você sabia que nós também temos a nossa idade química? Explica para nós. Pois é, nós temos uma idade química, que é a idade da formação dos nossos átomos. Pela teoria inflacionária do Big Bang, nós temos a formação do universo há mais ou menos 13,8 bilhões de anos e alguns milhões de anos depois a formação dos primeiros átomos, os mais leves, a partir da junção de partículas. Esses átomos se aglutinaram e começaram a formar as primeiras estrelas. Essas estrelas, então, tiveram um processo em seu núcleo chamado fusão nuclear. O que significa isso? Os átomos mais leves vão se unindo, formando átomos cada vez mais pesados, até chegar no ferro. Quando a estrela começa a formar ferro, ela entra em colapso e explode. Com a explosão dessa estrela, vamos ter a formação de átomos ainda mais pesados que o ferro, e esses átomos vão ser aqueles que vão dar origem aos núcleos rochosos dos planetas. Dessa forma, nós podemos dizer que os nossos átomos mais leves têm praticamente a idade do universo e os nossos átomos mais pesados entre 5 e 6 bilhões de anos. Nossa, e eu achei que eu era novinha. Agora eu vou ter que repensar os meus conceitos. É verdade, nós temos praticamente a mesma idade química. Viu só? Mais uma explicação que a química nos traz. Ficou curioso? Então venha fazer os cursos da área de Química da Univates. Você sabia que, de certa forma, podemos dizer que somos formados por cadáveres? Oi? Quê? Não. Pois é. Se nós formos pensar no ciclo do carbono,
Nós temos que todo o carbono que existe no planeta Terra hoje, ele é constante, desde a sua criação. Esse carbono, na forma de CO2, ele entrou na formação de plantas, num processo chamado fotossíntese, e essas plantas ou serviram para a nossa alimentação, ou serviram para a alimentação de algum animal que depois entra na cadeia alimentar. O problema é que isso aconteceu desde sempre, desde os primeiros organismos vivos. Ou seja, todo aquele carbono daqueles primeiros organismos vivos ainda existe na natureza. E eles, em algum momento, voltaram para CO2 nesse ciclo de carbono que nos formou. Dessa forma, nós temos os mesmos átomos de carbono das espécies que vieram antes de nós, inclusive os dinossauros. Ai, meu Deus, que susto! Agora eu entendi. Quer dizer que eu sou feito daquilo que eu me alimento. Pior ainda, Ai, meu Deus. você é feito daquilo que veio antes de ti e do que isso também se alimentou. Nossa Senhora! Viu só? Mais uma explicação que a química nos traz. Ficou curioso? Então venha fazer os cursos da área de Química da Univates. O que você está fazendo? Comendo chocolate, chocolate branco. Eu adoro chocolate branco. Mas você sabia que isso não é chocolate? Como assim não é chocolate? A embalagem aqui diz que é chocolate. Nem tudo que está escrito na embalagem de fato é a realidade. Você sabia que o chocolate branco pode ser considerado um confeito e não um chocolate? No processo de fabricação do chocolate, a matéria-prima é dividida em duas frações. Uma delas sendo a manteiga de cacau e a outra a massa de cacau ou líquor. Juntando essas duas partes, temos o chocolate escuro tradicional. Porém, no caso do chocolate branco, existe apenas a mistura da gordura, da manteiga do cacau, com o açúcar, tornando, na verdade, ele como um confeito, diferenciando do chocolate escuro. Então, pela legislação brasileira, chocolate branco é chocolate, né? Mas, pela questão do sabor, o chocolate branco é um outro doce, por exemplo, um confeito. Venha para a Univates nos cursos da área de alimentos, como Engenharia Química e Técnica em Alimentos, para conhecer mais sobre o universo dos alimentos e suas matérias-primas e seu processamento. Aqui você terá a oportunidade de cursar disciplinas como controle de qualidade de alimentos, tecnologia de fabricação de alimentos, que com certeza te darão embasamento para conhecer sobre o processo de fabricação e como obter um produto com excelente qualidade. Qual o seu chocolate preferido? Você sabia que a pele desse animalzinho aqui é utilizada para fazer essa delícia? Verdade? Sim. Quer dizer então que bala de goma, bala de gelatina são produtos elaborados a partir da pele de porco? De origem animal. Interessante! Você sabia que para a obtenção desses materiais são utilizados então um ingrediente chamado colágeno? O colágeno é obtido a partir da pele de porco, dos ossos, dos tendões, por um processo de aquecimento. Com isso se separa uma matéria-prima, uma proteína, o colágeno, que é utilizado na fabricação desses produtos tão gostosos. Muito gostosos e nutritivos. Por serem de origem animal, tem muita proteína. Venha conhecer mais sobre esse tipo de fabricação e demais alimentos nos cursos da área de Química e Alimentos da Univates, Engenharia Química e Técnico em Alimentos. Vocês já ouviram falar no plástico verde? Verde? Isso, verde não quer dizer que a coloração é verde. O verde tem outro significado. Ah, sim! Na verdade, o plástico verde ele é proveniente de uma matéria-prima de fonte renovável. Você sabe qual é? Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar. Assim, a cana-de-açúcar ela passa por diferentes processos, desde a sua extração do caldo, suas etapas de purificação. E esse caldo pode ser utilizado para a produção de açúcar ou para o processo de fermentação para obtenção do etanol. E depois da obtenção da fermentação, ele passa pelo processo de destilação, onde ocorre a separação da água e do etanol. E é aí que tudo acontece. A partir então do etanol, se faz uma reação de desidrogenação, onde vai sair então algumas moléculas da estrutura do álcool, então, né, para ser obtido então o gás, que é o chamado eteno, que vai ser utilizado depois na polimerização e obtenção do plástico, o polietileno verde. Ah, então esse polímero ele pode ter diferentes cores.
ou ser transparente. O verde é só proveniente da matéria-prima, que é a cana-de-açúcar. Então, o plástico verde se diferencia do plástico convencional porque este, então, proveniente do petróleo, ele acaba liberando uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, em torno de 2,1 toneladas. Já o plástico verde, ele captura o CO2 da atmosfera, né, então eliminando essa quantidade de gases. Em torno de 2,5 toneladas de CO2 são capturados, então, para a realização da fotossíntese. Então, tem este grande apelo ambiental na utilização deste plástico. Com isso, esses diferentes processos e etapas, operações unitárias, nós estudamos no curso de Engenharia Química e nos demais cursos de Química e de Alimentos da Univates. O curso de Engenharia Química, então, engloba desde o desenvolvimento de novos materiais, né, pesquisa, desenvolvimento, até o controle de qualidade e controle de processos dentro de uma indústria. Assim, o nosso estudante tem grandes áreas de atuações na região e em outras localidades também. E aí, pessoal, ficaram curiosos com o que a gente apresentou até aqui sobre o curso de Engenharia Química? Querem saber mais? Vem estudar com a gente! Desvendando o mito, afinal de contas, a garrafa de cerveja gela mais rápido quando estiver de pé ou deitada. Nessas duas situações, a diferença está na área de contato do líquido com o gás que está dentro da embalagem. Com a posição deitada, há uma área de contato maior entre o líquido e o gás, dificultando a retirada do calor da cerveja. Portanto, a melhor opção para gelar muito rápido a sua cerveja é colocá-la na posição vertical. De pé, a área de contato entre o gás e o fluido dentro da garrafa é menor, agilizando o processo de troca térmica e gelando muito mais rápido a sua cerveja. Saúde! Venha conhecer mais sobre o mundo da produção da cerveja, de alimentos e sobre processos de transferência de calor nos cursos da Univates de Engenharia Química, Técnico em Cervejaria, Técnico em Alimentos e Técnico em Química. Doutora Jerusa, uma das questões que mais me fazem aqui, seja os alunos, os nossos colegas professores, o pessoal que vem visitar aqui o laboratório do curso Técnico em Cervejaria da Univates, é se cerveja engorda. O que tu acha disso? Cerveja engorda? Eu acho que eu posso te responder um pouco melhor sobre isso. O que você acha? Eu acho que quem engorda somos nós. Isso é um mito, gente. Isso é um mito e nós estamos aqui para desmistificar isso. Cerveja é um produto que estimula o metabolismo, que tem uma série de sais minerais, vitaminas, é um poderoso hidratante. Do lúpulo a gente tem alguns antioxidantes que são importantíssimos, né, para o nosso organismo, para impedir o envelhecimento precoce. E ela, além disso, é um excelente produto para ser consumido, por exemplo, após esporte. Claro que com moderação, como toda bebida alcoólica, ela deve ser consumida com parcimônia. E aí, o que você acha? Vamos junto? Então, gostaram? Querem saber mais sobre esse mundo das bebidas e dos alimentos? Vem aqui para a Univates, te matricula no curso e vem desmistificar mais algumas coisas, além de aprender a fazer as melhores cervejas e os melhores alimentos e bebidas.